O CETV fala agora de um assunto que ganhou repercussão no mundo inteiro. O caso de uma adolescente que bate muito num colega da escola. Tudo foi filmado e o vídeo já foi visto por várias pessoas na internet. E o vídeo continua sendo reproduzido e nós separamos as imagens para você ver. Aconteceu lá na Austrália, o garoto maior tem 15 anos aí e o outro tem 12. Na verdade ainda é uma criança, né? Ainda é um adolescente. O pequeno, como você pode ver, bate várias vezes no outro, muito maior do que ele. Até que os papéis se invertem, olha só, ele reagiu. Pois é, e o maior resolveu reagir, como disse a Daniele, jogou o garoto no chão. Segundo o adolescente, desde os 8 anos de idade, ele era vítima de insultos, né? O maior. Bom, e por conta disso, há um ano, você acredita, ele chegou a pensar até em suicídio. A gente não quer, claro, obviamente, com essas imagens aí, estimular a violência. Agora vale lembrar que estas imagens servem para ilustrar aquilo que a psicologia chama de bullying. É uma palavra que serve para definir todo tipo de humilhação de um grupo de colegas contra outro. Pois é, um caso gravíssimo, sério, né? Que vem ganhando cada vez mais destaque. E o CETV encontrou um exemplo de combate ao bullying aqui no Ceará, no município do Eusébio. Tudo é feito com muita conversa em sala de aula. As discussões sobre o assunto passaram a ser obrigatórias nas escolas públicas. E a campanha tem dado bons resultados. Vamos ver então na reportagem de Patrícia Nilsen e J. Amaro. Quando estava triste o meu coração, eu fui para o canto e fiz essa canção. Maluco, porque você me trata assim? Apenas quero viver feliz. Beatriz e a amiga encontraram na música uma forma de expressar o sentimento comum a milhares de crianças e adolescentes. Elas falam de bullying, termo em inglês sem tradução para o português, que se refere a comportamentos agressivos, que deixam a vítima em situação de constrangimento. Nessa escola pública no Eusébio, os alunos são estimulados a pensar sobre atitudes que possam ser consideradas bullying. O racismo, as agressões psicológicas, violência física, preconceito, os apelidos que as pessoas ficam botando nos outros. Nessa turma, vários alunos se identificaram com o problema. Eu já vi e já sofri bullying de apelido. Pensar só porque eu sou gordo. E alguma vez você não teve vontade de vir à escola por causa disso? Já, umas 2 ou 3 vezes. Ele botou o pé entre minhas pernas, eu caí, eu fiquei deitada no meio do sol, meu braço assim, aí eu demiti meu braço, aí passei alguns dias sem ir pra aula, perdi alguns dias de revisão pra prova. E você também disse que sofreu alguma coisa com apelidos também? Foi. Nós temos vários sintomas, né? Depressão, ansiedade, que fique bem claro, baixo rendimento escolar, certo? Os alunos chegando com roupas rasgadas, isso não é normal. Se for averiguar profundamente, pode ter certeza que é um caso de bullying. A campanha virou parte da rotina da escola. Uma vez por semana são realizadas atividades e o assunto nunca cai no esquecimento. Trazer a discussão para a sala de aula ajudou o Caio a repensar atitudes que tinha com os colegas. Eu batia nos meninos, xingava os meninos. Muitas vezes já fiz menino chorar. E agora você não pretende mais fazer isso? Com certeza. Essa campanha é realizada em todas as escolas públicas do Eusébio há quase 2 anos. A iniciativa, tomada por professores, virou lei aqui no município. Em toda a escola, professores e alunos devem ser capacitados para combater o bullying. Quem fiscaliza é a prefeitura. Os resultados já começam a aparecer. No ano passado a gente tinha casos aqui na hora do intervalo de briga mesmo, que eles chamavam as voadoras, do aluno se acidentar, ficar ferido, da gente ter muitas vezes até que levar para um hospital para pontear. Esse ano ninguém viu mais nenhum caso dessa natureza. Os alunos cometiam bullying através de apelidos, né, fofocas, mesmo sem saber. Através do projeto dos cartazes, já está diminuindo bastante esses casos dentro da escola. Segundo uma pesquisa do IBGE, 31% dos estudantes no Brasil já foram vítimas de bullying. Vamos chamar o repórter Tiago Meirelles. Tiago, os pais têm como identificar se o filho está sendo vítima do bullying? Boa tarde, Daniele. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Tem sim, Daniele.
Sabe aquelas crianças que não querem ir para a escola, que sempre inventam que estão doentes, ou que às vezes até ficam doentes mesmo? Pois então, essas crianças podem estar sendo vítimas de bullying na escola. Quem vai falar mais sobre isso é a psicóloga Lívia Rolim, que está aqui comigo. Lívia, qual outro sintoma aí a gente pode usar para identificar que a criança está sendo vítima de bullying? Boa tarde. Bom, boa tarde. É importante ver se a criança está inventando dor na hora de ir para a escola, ou se ela está muito ansiosa, ou se ela está mudando a trajetória da escola, de casa para a escola, fugindo de alguém. É importante sempre estar perto e observando o que a criança está querendo dizer. Agora, nós mostramos um vídeo em que uma criança reagia lá na Austrália a um ataque de outro rapaz. Como é que deve ser a reação? Deve ser assim mesmo? Não, de jeito nenhum. Primeiro que ele tem que comunicar à família ou à escola o que está acontecendo, porque esse que agrediu e que foi agredido, ele teve sorte, mas pode acontecer coisa pior. Então é importante a família estar sabendo, a escola estar sabendo para tomar as devidas precauções. E qual que é o perfil dessa criança agressora? Bom, geralmente as crianças agressoras são aquelas que não têm muito limite, né, no contexto familiar, não tem muita empatia, elas já sofrem algumas coisas em casa, ou então tá passando por separação de pais, alguém da casa está doente e de repente eles mudam o comportamento. Então a criança tem problemas em casa e acaba descontando isso em colegas. Isso, exatamente. Ele se torna uma criança agressiva, né? O que os pais podem fazer para tentar consertar esse erro nos filhos? Bom, primeiro procurar a escola, ou então procurar a ajuda de um profissional, como psicólogo, psiquiátrica, porque se ele não procurar, futuramente a criança pode desencadear outras coisas, como drogas, bebidas, e continuar agredindo fora da escola também. Os pais da criança que é agredida, o que eles podem fazer para tentar resolver esse problema? É procurar a escola, é procurar os pais do aluno que agrediu? Pronto, muitas vezes esses pais não são comunicados, as crianças têm medo de dizer para os pais o que está acontecendo, mas é importante que elas procurem os pais procurem a escola, para que seja tomada as devidas precauções dentro da escola. Bom, eu queria fazer uma pergunta. Lívia, você me escuta? Sim, Daniele, pode fazer. Você me escuta, Lívia? Escuto. O que fazer no caso da criança chegar sempre reclamando de que levou um chute do coleguinha? O que o pai e a mãe devem dizer? Por exemplo, bata novamente ou não? Porque às vezes, por exemplo, eu tenho um filho pequeno, de vez em quando ele chega, o fulaninho bateu em mim, e aí eu fico sem saber. O que é que eu faço? Eu digo que ele chama a professora, porque você falou agora há pouco que reagir não é a maneira certa, né? Mas será que também deixar o filho levar aquelas palmadinhas dos colegas também é legal? Não, assim, na escola, quando a gente fica sabendo que a criança está sendo agredida, imediatamente a gente chama a família, conversa com a criança, conversa com a outra criança que está fazendo, e aí, dependendo do caso, procura outro profissional, mas a gente não indica reagir, e sim procurar um adulto que esteja por perto. E o que é que pode acontecer com essa criança depois da fase infantil, quer dizer, quando chegar na adolescência, na fase adulta, se ela não disser, né, não manifestar para ninguém que sofre o bullying, não falar para ninguém, quer dizer, só sofrer o bullying, mas nunca falar, nunca manifestar, o que pode acontecer com essa pessoa depois que ela crescer? Pronto, elas geralmente sofrem síndromes como a do pânico, depressão, ansiedade. Essas crianças geralmente elas já são mais tímidas, mais introspectivas, então piora muito, elas baixam a autoestima. Então vale para o pai e para a mãe tentar identificar esses sintomas, digamos assim. Exatamente, identificar e procurar ajuda. Agora, deixa marcas na personalidade da criança para sempre? Deixa, ela vai ter problemas de relacionamento, como a baixa autoestima. Você tem mais alguma pergunta aí do estúdio? Não, a gente está satisfeito, Thiago. Obrigado, vamos agradecer aí a Lívia pela participação, tá? Tá certo, obrigado. Obrigado também. Thiago, obrigado, Lívia.